Doutor Labinas, é normal trocar medicamentos psiquiátricos? Essa pergunta me fazem constantemente lá no @Dr. Guilherme Labinas no Instagram e eu quero trazer aqui para vocês. Sabe por quê? Muitos de vocês chegam no consultório de repente com a expectativa de que, nossa, eu vou ao psiquiatra, eu vou tomar um medicamento, vou ficar bem, depois de um tempo eu tiro e tenho alta. E aí você começa a perceber com relatos de algumas pessoas que, doutor, já tomei sertralina, fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, mirtazapina, trazodona e até hoje eu não fiquei bem. E aí, por quê? O que acontece comigo que já tentei tantos medicamentos e até hoje não melhorei e outras pessoas tomam um medicamento, ficam bem e tiram o remédio? Então, a ideia do vídeo de hoje é explicar justamente para vocês por que ocorre essa troca de medicamentos, qual que é a porcentagem das pessoas que melhoram de fato com o primeiro tratamento, não melhoram. Eu vou dar uma ideia geral para você entender o motivo de você ficar trocando remédios e algumas pessoas, inclusive, tentarem vários sem melhora. E aí, pessoal, vamos falar então sobre a troca de medicamentos, quando ela ocorre, por que ela ocorre, qual é a porcentagem das pessoas que tem isso. Antes de começar, eu vou explicar para vocês sobre um estudo importante chamado STAR*D. É um estudo antigo que eles pegaram uma população que tinha depressão e foram fazendo os tratamentos convencionais, davam um antidepressivo, trocavam e assim por diante, para entender qual que era a porcentagem de pessoas que melhoravam em cada passo do tratamento. Nesse estudo, eles pegaram 4 passos de tratamento, sendo que no primeiro eles deram citalopram para a pessoa e perceberam que 36,8% delas remitiam no primeiro tratamento, melhoravam com o primeiro tratamento. E aí, com o primeiro passo do tratamento, num segundo passo do tratamento, eles trocavam esse antidepressivo, seja por bupropiona, sertralina, ou então eles associavam a bupropiona e aí perceberam que dessas pessoas, apenas 30,8% delas melhoravam com o tratamento. Então, quase 37% melhorava no primeiro passo, no segundo passo 30%, e aí, das que não melhoravam, eles faziam o quê? Eles trocavam antidepressivo, eles associavam lítio, por exemplo, e aí perceberam que a pessoa que entrou no terceiro passo do tratamento, quase 14% dessas pessoas apenas melhoravam, e das que não melhoravam, num quarto passo, que seria associar venlafaxina com mirtazapina, trenilcipromina, enfim, outros medicamentos, apenas 13% melhoravam. O que isso significa? Por que eu quis dizer isso para vocês? Porque, teoricamente, quando você entra num consultório psiquiátrico com depressão, após 4 passos de tratamento, apenas 60%, quer dizer, apenas não, é um número alto, né? Quase 70%, 67% das pessoas vão melhorar completamente. Então é comum, e se você parar para pensar, lembrando do que eu falei no começo, quase 37% das pessoas vão melhorar com o primeiro remédio. Ou seja, a partir do momento que você tem um diagnóstico de depressão e entra num consultório psiquiátrico, 1 em cada 3 pessoas, teoricamente, vão melhorar com o primeiro remédio. Ou seja, a maior parte das pessoas precisará trocar o medicamento. E qual que é a lógica? Então, doutor, quando eu vou saber se eu preciso ou não fazer essa troca de remédio? E aí vem um conceito que eu também desejo que vocês entendam, que é remissão. Quem me segue lá no @Dr. Guilherme Labinas no Instagram, vê com frequência, ou até no @Instituto Labinas, vê com frequência eu falar sobre esse tema. E eu quero que você saiba sobre o que é esse tema. Só parando aqui para fazer um adendo, se você já está gostando desse vídeo, se você gosta de saber sobre os antidepressivos, sobre os remédios psiquiátricos, sobre depressão, já aproveita e curte aqui o canal e também se inscreva. Lembrando que quando você se inscreve no meu canal e você ativa aqui o sininho, você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é muito importante e ele coloca esse vídeo para várias pessoas que também sofrem de depressão ou têm dúvidas como a sua. Então você acaba ajudando não só o meu canal, como outras pessoas também, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando sobre remissão, importante nesse conceito. Remissão é quando você tem melhora de 90% a 100% dos sintomas que você buscou o tratamento. Então, se você foi ao psiquiatra sentindo tristeza, muita melancolia, angústia, desânimo, falta de energia, alteração do sono, do apetite, você melhorou de 90% a 100%, isso é considerada remissão completa, remissão dos sintomas. Resposta é quando você toma o medicamento e você tem uma melhora de 50% ou mais em relação ao medicamento. Então, qual que é a lógica? Se você foi ao psiquiatra com depressão e tomou o seu primeiro medicamento
e teve o que a gente chama de resposta, melhorou 50%, por exemplo, normalmente o que a gente faz é aumentar a dose do remédio, às vezes até associa, mas aumentar a dose do medicamento. Se você atinge remissão, provavelmente aquela é a dose e você mantém essa dose. Entretanto, se você foi ao psiquiatra e após 4 semanas você não teve uma resposta, ou seja, você não melhorou 50% pelo menos do seu tratamento, você teve o que a gente chama de ausência de resposta. Nesse caso, sim, você já tem que trocar o medicamento. Você já tem indicação de troca do medicamento normalmente pensando numa depressão. E como eu falei, aí quase 37% das pessoas melhoram e as outras 63% das pessoas não melhoram com o primeiro medicamento. Então, após um mês, boa parte das pessoas não vai ter essa resposta. E após aí 4 tentativas, 4 passos de tratamento, cerca de 70% das pessoas têm remissão. E esses outros 30%, doutor, não vão melhorar da depressão? Não, não funciona assim. Elas podem melhorar, porque aí você tem várias outras formas de tratamento, eletroconvulsoterapia, você tem a ketamina, que chegou recentemente no mercado, a esketamina, a associação com vários antidepressivos, antipsicóticos, tem vários outros passos para que a população chegue aí a melhora, a remissão completa ou parcial, mas uma grande remissão dos seus sintomas. O que é importante, eu queria dizer para vocês, é que se você está entrando num consultório médico, num consultório psiquiátrico, começou o tratamento e não teve a melhora com o primeiro remédio, isso não é o fim do mundo, não quer dizer que você não vai melhorar. E se você já está em tratamento e já tentou algumas medicações e não remitiu, não melhorou 100%, também não se desespere. Existem combinações muito interessantes que podem te ajudar a conseguir melhorar os seus sintomas, tá? Falando em combinação, inclusive, em breve, esse mês ainda vai ter um vídeo sobre combinação de remédios, quando ela deve ser feita na depressão e na ansiedade, tá bom? Então já fica ligado no canal, se inscreve para que você seja avisado assim que esse vídeo subir ao ar, tá? Então a ideia desse vídeo foi explicar por que acontece então a troca do remédio, qual é a população que tem essa troca de medicamento e alguns conceitos de será mesmo o que é a remissão, o que é a resposta e o que é a não resposta, que é o maior indicativo de troca de remédio. Existe, aliás, um outro motivo que indica a necessidade de troca de remédio, é quando você tem efeitos colaterais indesejáveis. Você de repente começou a tomar uma medicação, teve uma diarreia absurda, não conseguia controlar, ou dor de cabeça muito exacerbada, não conseguia controlar, ou outros sintomas intoleráveis. E aí, nesse caso, a troca do remédio também é necessária, e aí não é porque o remédio não fez efeito, mas porque ele também deu efeitos colaterais. Essas são os dois principais motivos para a troca de medicação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece então de se inscrever aqui, de já curtir e comentar. Coloca aqui as suas dúvidas que eu vou respondendo, as que você tem. E também de se inscrever lá no Instagram e lá no TikTok, Dr. Guilherme Labinas, e aqui no YouTube, @Instituto Labinas, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Toda segunda, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço.